Sejam todos bem-vindos a mais um Tocando no Assunto. Eu sou o Patrício e hoje a gente vai falar um pouco sobre opiniões na internet e sobre ser um curioso. Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo onde a gente não vai falar exatamente de psicologia, mas a gente vai falar de comportamento humano e algumas coisas que acontecem no dia a dia com todo mundo hoje pela internet afora. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ou já viu ou já expressou a opinião na internet. Já viu de alguém ou já expressou sua própria opinião. Hoje isso é comum e acontece demais. Bom, eu acho que é um movimento incrível que acontece hoje, o que a tecnologia tem proporcionado para as pessoas. Se você reparar, hoje todo mundo pode se comunicar, hoje você conversa com pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar, tudo ao vivo, tudo na hora, tudo no exato momento. Mas o ponto ruim de toda essa comunicação é que as pessoas acabam falando de coisas que elas não têm propriedade para falar, ou poderiam ter um pouco mais de propriedade, ou de coisas que talvez elas vão se arrepender de ter falado. Acredito que a maioria das pessoas já aconteceu isso quando estava na rede falando sobre algum assunto, independente do assunto que seja. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Com a opinião de cada pessoa é importante, de como é incrível o que a internet tem feito, de poder dar esse espaço para cada um expressar a sua opinião, dar espaço para eu estar falando sobre isso agora e para quantas outras pessoas. Mas será que aquele comentário que você faz no Facebook está realmente ajudando ou só está incentivando uma discussão que não vai levar a nada e que não vai ensinar nada a ninguém? Então vamos falar um pouco disso. Eu acho que o primeiro passo para qualquer pessoa que quer discutir um assunto é ser um curioso. O que é ser um curioso? É você ir a fundo em cada assunto que você queira falar. Então, se você quer falar sobre determinado ponto de política, você tem que pesquisar sobre aquele ponto, sobre a história daquilo, sobre como isso ocorreu, como isso ocorre, e pesquisar em fontes confiáveis. Se você não é da área, você procura alguém que você conheça que é da área. Fala, não, cara, eu tô querendo saber sobre esse assunto, peça ajuda, peça auxílio e aprenda sobre o assunto antes de falar sobre uma coisa que talvez, por mais que seja a sua opinião, pode não estar tão certo assim e pode levar a grandes desentendimentos. Ou você pode estar passando por alguém que está falando de uma coisa que não sabe. Então, como que você pesquisa boas fontes na internet? Se você está ali, tem fonte pra caramba, você está em qualquer rede social, no Facebook, no Twitter, no YouTube, é tanta coisa. Então, como que eu vou saber? Acho que a primeira coisa depende do assunto que você está falando. Se você está falando uma coisa de simplesmente atualidade, notícias, você tem que... O que eu penso? A gente tem que triangular o que a gente está fazendo. O que seria essa triangulação? É você pesquisar em um site confiável, vamos dizer assim, saiu uma notícia, você vai num jornal respeitável e olha, vai mais um, uns 3 ou 4, vê o que se repete nessas notícias e aí você vai ter alguma coisa mais concreta, além da especulação da mídia, né? Além daquilo que pode não ser tão real ou pode ser um pouco tendencioso. Quando você está falando de material científico de alguma área específica, além de procurar um profissional da área para tirar essas dúvidas, você pode pesquisar em livros científicos, em materiais que têm comprovação ou em artigos científicos. Você pode usar, por exemplo, o Google Acadêmico ou algumas outras fontes de pesquisa que trazem esse tipo de material que são um pouco mais fidedignos. E para você saber selecionar esse material, é sempre importante você buscar sempre o auxílio de alguém dessa área para você saber onde você está lendo, você saber o que você está lendo. Então, se você quer, por exemplo, falar sobre psicologia ou aprender sobre psicologia, então é bom você procurar, vamos, para e conversa com alguém da área. Fala, e aí, onde é que eu procuro, onde é que eu não procuro? Onde que tem isso, onde está aquilo, o que é bom de ler, né? Porque às vezes você pode estar lendo um material que está só te desinformando em vez de te ajudando. E é aí onde se criam opiniões falsas ou opiniões errôneas sobre determinados assuntos e acabam criando ondas de mentiras ou ondas de informações que não ajudam ninguém ou até então prejudicam. Eu acho que todo mundo já recebeu aquele texto enorme no WhatsApp ou no Facebook trazendo uma série de informações e aí quando você chega ao final você vê que não tem fonte ou tem uma fonte bem estranha de um site que ninguém nunca ouviu falar ou de um autor que é um tanto desconhecido que se você pesquisar você não encontra. Então, esse é o tipo de opinião que a gente não alimenta, esse é o tipo de informação que a gente não alimenta, que a gente não passa para frente, que a gente não sai copiando e colando sem saber de onde isso veio. Então, sempre que você receber uma informação que você achar interessante, dê uma pesquisada antes de você sair duplicando isso por aí, fomentando isso, levando as pessoas a ler certas coisas que não vão ajudar ninguém. O que eu quero dizer aqui não é, não leia isso, não leia aquilo, leia tudo, mas tenha certeza de você estar falando de uma coisa real ou de uma coisa comprovada.
antes de sair compartilhando por aí. A sua opinião com certeza é muito importante e não valeria de nada a gente ter todo esse espaço hoje para falar e as pessoas não darem suas opiniões. Mas é sempre importante que você, antes de falar, saiba do que você está falando. Ou antes de sair por aí compartilhando uma coisa, saiba o que você está compartilhando. Mas então, Patrícia, eu vou ter que pesquisar até o que eu não gosto para poder criticar? Realmente, a crítica é uma coisa realmente importante na construção de qualquer saber, de qualquer conhecimento. Então, sim, se você quer emitir uma crítica sobre determinado assunto, é importante que você leia todos os pontos de vista, até os que não te agradam, para você entender aquilo num contexto maior e poder falar daquilo com propriedade. Não falar como alguém que não entende do assunto ou que simplesmente leu um post na internet, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer lugar, e tá comentando sem saber de onde isso veio, como que isso funciona, sem saber o contexto dessa coisa, ou, por exemplo, criticando uma teoria que você não conhece, criticando um autor que você não conhece, simplesmente porque você leu alguém e achou que é lógico o que essa pessoa está falando. Enquanto você não lê tudo, enquanto você não se informar de verdade sobre o assunto, você não está falando a verdade, não está sendo condizente com a realidade. Então é sempre importante a gente buscar o conhecimento de verdade antes de omitir uma crítica, porque uma crítica é muito mais do que uma opinião, né? Uma crítica é uma coisa que, no geral, tem o objetivo de fazer que aquilo melhore. Então você critica porque isso está errado, ou isso pode melhorar, e essa é a intenção de uma crítica, é promover a mudança. Então, se você não conhece o que você está criticando, é muito difícil de te levar a sério, né? Por exemplo, vamos dizer que você escreva um texto, vamos dizer que você publicou o seu trabalho de conclusão de curso, algo assim, e agora alguém está construindo uma crítica em cima disso, que está acabando com o seu trabalho, falando que está tudo errado e tudo mais, e quando você vai ver, essa pessoa não entende nada daquilo que você pesquisou. É muito chato, é muito errado, e por aí você pode ver que às vezes, por mais que a pessoa não entenda, ela pode mover a opinião das pessoas, criticando o seu trabalho sem mesmo saber do que eles estão falando. Então isso tem que partir da gente. Se a gente sempre fizer esse movimento de verificar informações, ser curioso mesmo, buscar a fundo, ler sobre o assunto, sobre diversas perspectivas, a gente sempre vai estar sendo mais condizente com a realidade e produzindo conhecimento e saber que vai ser útil para as pessoas. Outro ponto importantíssimo quando a gente está falando desses assuntos é respeito. Nenhuma discussão se constrói e nada se resolve numa discussão onde não tem respeito. Onde a gente fala daquilo que a gente gosta e alguém nos ofende, ou quando a gente ofende alguém que está falando daquilo que gosta. E aquilo vira uma luta, vira uma guerra, onde as pessoas só têm o intuito de ofender umas às outras e de criticar sem fundo nenhum de verdade, apenas porque não gosta do que está sendo dito, ou porque não gosta da pessoa. Não, isso não é certo. E isso não vai mudar nada. Se você não concorda com o que essa pessoa está dizendo ou com ela, você tem que conhecer esse assunto e de forma respeitosa contrapor com pontos, com argumentos válidos aquilo que você não concorda, que assim você pode promover uma mudança na opinião dessa pessoa. Mas ofendendo ela, você só vai criar uma rede de ódio e uma onda de ofensas contra a pessoa e contra você mesmo. Então, isso não ajuda em nada. Mas sim, gente, então se você levar um pouco isso em conta, você vai ver que as coisas podem mudar nesse meio de internet, nesse meio de opiniões que a gente vê por todos os lados. O mundo é feito de pessoas totalmente diferentes, cada ser humano é completamente diferente um do outro. Então é lógico que a gente vai ter opiniões totalmente diversas por aí. Isso é legal, isso não é errado. O problema é quando a gente está fugindo ao respeito e construindo conhecimento que não vai ajudar ninguém, um conhecimento falso e errôneo. Então, vamos atentar às nossas informações por aí, no tudo que a gente espalha pela internet afora, querendo sempre ajudar e criar um conhecimento válido, algo que vai ajudar realmente as pessoas num período que a gente vive hoje. Bom, eu acho que por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus colegas para eles conhecerem o nosso conteúdo, e até a próxima!